A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Que momento bom, que momento maravilhoso de podermos falar com aquele que sempre nos ouve. Glória a Deus. Eu quero compartilhar, antes de compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero agradecer aos meus irmãos, às minhas irmãs, pelo compromisso, pela dedicação, pela vontade, por tudo. Eu quero agradecer a Deus e às minhas irmãs, meus irmãos que aqui estão. Queridos, Salmos de número 90 é o texto que eu meditei essa tarde. Foi um texto pela manhã, foi um texto um pouquinho na hora do almoço, e agora à tardezinha, antes de virmos para cá, eu meditei aqui no Salmo 90, verso 1 e 2, Salmo 90, verso 1 e 2, é uma oração que Moisés fez a Deus. E Moisés aqui apresenta a fraqueza do homem e a providência de Deus. O Salmo 90, verso 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, aleluia, de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observem que aqui, o servo de Deus, o Moisés, ele já começa a oração enaltecendo o nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Agora, por que nós oramos? Por que nós buscamos ao Senhor? O Moisés, ele vai discorrer no Salmo de número 90, os 17 versos que aqui estão separados. O Moisés vai falar por que nós oramos, por que ele orou, por que ele buscou a presença de Deus, porque ele inicia dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Moisés começa orando porque, queridos, todos nós temos algo para pedir. Todos nós temos alguma coisa para pedirmos a Deus. Às vezes não pedimos como devemos, e às vezes pedimos aquilo que não precisamos, às vezes nós pedimos algo que não glorifica a Deus, e às vezes nós estamos pedindo, porque todos nós temos algo para pedir. Isto porque nós somos fracos e somos dependentes de Deus. Nós pedimos porque nós somos fracos, nós pedimos porque nós somos dependentes de Deus. Então, todos nós temos alguma coisa para pedir ao Senhor, mesmo não sendo merecedores. Nós não somos merecedores, mas nós pedimos. Nós aqui, na minha oração, eu pedi a Deus um avivamento. Eu pedi a Deus um fortalecimento, a cura, a libertação. Eu pedi a Deus conversão de almas. Eu pedi a Deus que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam abençoados, que os seus lares sejam abençoados, que haja providência, que haja sustento, que haja o mantimento, que haja o proteger, que haja todas essas coisas. Quantas coisas nós pedimos e quanto também nós agradecemos. Mas nós pedimos muitas vezes, e vou melhorar isso, tudo que nós pedimos nós não merecemos. Porque nós não pedimos o castigo de Deus, não. Quem é que ora, Senhor, me castiga? Não. Nós não oramos assim, nós oramos pedindo a misericórdia dEle. Que o amor dEle se manifeste em nós. Agora, o que nós estamos pedindo? É da vontade dEle ou não? Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Se nós temos sempre algo para pedir, mesmo sem sendo merecedor, agora o que estamos pedindo a Deus? É da vontade dEle? Se for da vontade dEle, amém. E como que eu sei se o que eu estou pedindo é da vontade dEle? É só nós orarmos segundo a palavra de Deus. Nós não podemos orar, queridos, com um sentimento no coração, um sentimento humano, um sentimento fraco, um sentimento contaminado. Não, nós temos que orar segundo a palavra de Deus. Nós temos que orar o que a palavra de Deus nos diz para nós orarmos. Então nós temos que orar pedindo algo para Deus, mas o que nós estamos pedindo é da vontade dEle ou não? Se for da vontade dEle, temos assim, queridos, a grande oportunidade de recebermos. Mas não é só porque nós estamos orando segundo a vontade dEle, é que Ele irá nos dar.
Porque nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Se nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo? Aquilo que nós estamos pedindo é para a glória dele. Porque eu peço, mas tenho que pedir segundo a vontade. E aquilo que eu estou pedindo tem que ser para a glória dele. Além de ser da vontade dele, tem que ser para a glória dele. Porque muitos de nós, muitos oram pedindo algo para Deus, mas não é para a glória dele. Pede segundo a vontade, mas não pede para a glória dele. Então fica mais difícil de receber aquilo que ele tem para nos dar. Mas então nós temos que pedir o que nós estamos pedindo, por que estamos pedindo, de que maneira nós estamos pedindo. Observem que não é só orar, não é só falar, não é só discorrer, externar palavras. E às vezes as palavras são verdadeiras. São verdadeiras, o sentimento é verdadeiro, a dor é verdadeira, a necessidade é verdadeira, o que nós precisamos é tudo verdadeiro. Mas o que nós estamos pedindo, qual é a maneira que nós estamos fazendo isso? Será que quando eu peço, meu coração está quebrantado e contrito? Ou meu coração está pedindo naquela hora, e naquela hora eu estou chorando, eu estou glorificando, mas e depois? Será que aquele momento, na presença de Deus, ele vai se manter? Ou sair dali daquele momento de oração, daquele momento de choro, de lágrimas, as coisas já vão mudar. Eu volto a ser aquela pessoa que eu era e esqueço daquilo que eu pedi, esqueço daquilo que eu falei. Não, nós temos que orar pedindo, nós temos que saber o que nós estamos pedindo e nós temos que ver a maneira com que nós estamos pedindo. Agora observem, ainda tem onde estamos pedindo. Em que lugar nós estamos pedindo? E essa parte aqui é interessante, porque o texto sagrado nos diz para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta atrás de nós. Isso, querido, ele pode ser de forma literal, entrar realmente no aposento, no dormitório, fechar a porta que fica atrás de nós e nos colocarmos ali na presença do Senhor. Mas quem não está na sua casa e não pode entrar no quarto, está no trabalho, está na rua, está viajando, está sobre uma motocicleta, está dirigindo um veículo, ali não é quarto, então ele não pode orar. Então, queridos, o lugar, ele não importa. Aonde nós estivermos, podemos fazer ali o nosso quarto, o quarto em que nós podemos fechar a nossa porta, isso é, ter um momento só com Deus. Então, o lugar de orar, ele não importa. O que importa é o que nós estamos pedindo, como nós estamos pedindo, para quem nós estamos pedindo, em nome de quem nós estamos pedindo. Porque nós oramos a Deus, pedimos para Deus, mas estamos orando em nome de Jesus. Nós precisamos orar em nome de Jesus, para que a vontade dele seja feita, para que a glória dele se manifeste em nós e através de nós. Então, talvez, com isso, o que nós estamos pedindo, como estamos pedindo, por que estamos pedindo, aonde estamos pedindo, para quem nós estamos pedindo, em que momento nós estamos pedindo, tudo isso é importante na oração. Por quê, queridos? A oração, ela precisa ter propósitos. Permita que isso alcance e encontre lugar no teu coração. A oração precisa ter propósitos. A oração precisa ter entrega. Falava hoje com um rapaz lá no serviço, que oração não é só conversar com Deus. A oração vai muito mais além. E nessas breves palavras que eu tive com ele, eu falei assim, quando você for orar, você precisa ter propósito com Deus. Precisa ter propósito, precisa ter entrega. A oração não precisa ter tempo, um tempo determinado, não. Mas eu preciso ser determinado no tempo que eu estou orando. Eu não preciso orar 3, 4, 5, 10 horas, amém se orar. Mas teve um homem que estava à beira da estrada, cego de nascença. Jesus ia passando, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus parou, só porque ele disse, tem misericórdia de mim. Olha o que ele estava pedindo, aonde ele estava, qual foi o propósito. Olha, tudo dentro de um contexto, o que ele pediu, o tempo que ele pediu. E Jesus parou, ouviu a oração dele e pediu que ele viesse até Jesus.
o fato de Jesus estar parado, ele está dizendo para nós nos movermos em direção dele. Às vezes nós oramos, mas não nos movemos. Às vezes nós pedimos, e a bênção, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, depende do nosso mover, do nosso movimentar, da nossa entrega, do nosso propósito, da maneira que nós estamos fazendo. Então observem que talvez isto não tenha tanta importância para muita gente. Talvez não tenha muita importância. Pessoas que estão orando sem propósito algum. Oram por estarem orando, pedem sem estar sabendo o que estão pedindo. Muitas pessoas, muitos mesmo, oram pedindo a Deus para que sejam usados nas mãos de Deus. E Deus quer usar cada um de nós. Mas a pessoa não aguenta levar uma repreensão. A pessoa não aguenta levar uma fechada no trânsito. A pessoa não aguenta alguém falar alguma coisa um pouco mais áspera, mas quero ser usada por Deus. E está pedindo para ser usado por Deus. Qual é o propósito? O propósito é bom, mas como a pessoa está se entregando? Às vezes não. Então, talvez não tenha tanta importância para quem está orando. A oração que está sendo feita. Isso aqui não tem para mim, não tem tanta importância onde eu estou orando, o que eu estou pedindo, o que eu estou fazendo. Essa questão de propósito não tem importância para mim, mas para Deus tem. Para o Senhor tem importância sim, porque Ele ouve até o nosso gemido. Ele ouve e conhece as lágrimas que nós derramamos, cada uma delas, para o Senhor tem um sentido. Porque se não tivesse sentido as lágrimas que nós derramamos, Ele não diria que iria enxugar, Ele não diria que o anjo iria recolher as lágrimas, Ele não diria isso. Então tem importância sim. Às vezes, queridos, nós estamos sofrendo por propósitos errados. Nós estamos chorando por propósitos errados, por razões erradas. Eu estou chorando, mas por que você está chorando? Às vezes nós estamos sofrendo por coisas, por questões erradas, por questões errôneas. Mas o Senhor diz assim, através do Paulo falando a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então eu tenho, o meu choro, a minha lágrima, ela tem que ter um propósito. Eu não posso sofrer por questões erradas. Eu não posso estar sofrendo por aquilo que não é do Senhor, que não faz parte daquilo que Deus preparou para mim e para a sua igreja. Então, talvez para muitas pessoas, tudo isso que nós estamos falando aqui não tem importância. Eu vou orar. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer. Então nós temos que orar segundo a palavra de Deus, da maneira que a palavra de Deus nos pede para orarmos. Talvez não importa o que nós estamos pedindo. Para muita gente, você pede por um avivamento, aí o outro que está do lado, imagina se Deus vai avivar. E Deus faz o avivamento. Mas a nossa oração, ela tem que ter propósitos. Nós temos que saber por que nós estamos orando. Nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Nós temos que saber que nós estamos pedindo para alguém que pode nos atender. Eu costumo dizer que Deus pode, eu creio que Ele faz. Porque Filipenses 3:20 diz isso para mim e para você. Que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós opera. Então, Ele pode fazer. Então, nós temos que saber para quem nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo, em nome de quem nós estamos pedindo. E nós poderemos ver a ação do Senhor em favor da nossa vida. E para encerrarmos, todo pedido de oração, queridos, todo pedido de oração tem a sua origem determinada em alguma situação. Ninguém ora sem ter motivo algum. A oração quando é feita, é porque tem um motivo. E nós oramos por vários motivos nessa noite. Nós falamos com o Senhor a respeito de várias coisas. Nós agradecemos a Ele. E que Deus nos ajude a entendermos que se nós temos tempo para orar, precisamos também sermos determinados nesse tempo de oração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu agradeço imensamente aos meus irmãos que deixaram seus lares, vieram aqui
para orar conosco, aqueles que nos acompanham pela rede social, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E vamos encerrar esse tempo de oração, esse encontro de oração com mais uma oração. Amém? Oremos. Pai de toda a vida, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse encontro de oração. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, por aqueles que nos acompanharam pela rede social, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, porque o que nós estamos fazendo é falando com Deus vivo. Falamos porque o véu foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. Falamos porque em nome de Jesus nós podemos falar, nós podemos pedir. Obrigado, Deus, por esse tempo de oração. Agora pedimos que o Senhor nos leve em paz de retorno ao nosso lar. Nos dê um trajeto seguro, Senhor, como diz a Tua palavra, que os Teus anjos acampam ao nosso redor. Então nos leve em paz, Senhor, de retorno, assim como Tu nos trouxestes. Ó Pai bendito, nós Te louvamos pelo tempo que aqui passamos falando com o Senhor e também ouvindo o Senhor falar conosco. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor irá fazer através das nossas vidas, partindo daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado, Deus, por estar nos sustentando, nos protegendo, nos fortalecendo. Guarda-nos em Tuas mãos de poder. Este é o meu pedido, esta é a minha oração, e faço em coro com os meus irmãos que aqui estão, e fazemos isto imensamente agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.